Dizer que o UFC não tem sido tão inovador nos últimos anos é o mesmo que dizer que Bill Gates não fez muita coisa para ajudar a popularizar computadores. Goste você ou não, é impossível negar que essa empresa fez de tudo possível para ter sucesso, de quebra ajudando o crescimento do esporte como um todo no mundo inteiro. Seja com The Ultimate Fighter, sua apresentação elegante, as parcerias com marcas super populares, foram muitas boas ideias que surgiram dos escritórios da Zuffa e agora da Endeavor, mas nem todas dão certo e hoje vamos relembrar 10 ideias que foram um total desastre, completamente bizarras, bem idiotas ou que simplesmente não se repetirão tão cedo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 ideias mais ridículas que o UFC já tentou. Número 10, entrevista com corners durante a luta. O UFC 241 foi incrível, a revanche entre Miocic e Cormier, o retorno de Nate Diaz, a luta eletrizante entre Paulo Borrachinha e Yoel Romero, mas algo diferente aconteceu no card preliminar do UFC 241, no duelo entre Corey Sandhagen e Rafael Assunção, algo sem precedentes e que nunca se repetiu. Com o segundo round rolando, a repórter Megan Olive apareceu no canto da tela entrevistando o corner de Sandhagen durante a luta. As respostas não foram lá grande coisa, uma vez que o corner estava distraído com o trabalho de corner, né? A entrevista durou 1 minuto, mas o impacto ficou. Teve gente que curtiu a ideia e até compartilhou isso no Twitter, mas aparentemente o resto do mundo odiou e fez questão de falar isso para Megan Olive. Ela até soube lidar com as críticas de forma super profissional, como já era de se esperar, especialmente porque isso não foi ideia dela. O corner havia concordado na véspera. Pode até ser que o UFC tente isso de novo. Imagine só Rei Long e Matt Serra tentando fazer uma entrevista durante a luta. Isso é o tipo de entretenimento que só o saudoso Pride poderia oferecer, e Corey venceu a luta, então Megan Olive tem 100% de aproveitamento nas entrevistas durante as lutas, né? Pense nisso. Número 9, o The Ultimate Fighter ao vivo. O The Ultimate Fighter parecia esgotado de novas ideias depois de 14 edições. Dana White fazendo discurso, lutadores com saudade de suas famílias, alguém sendo levado para o hospital depois de passar mal no corte de peso, pessoas destruindo portas, já vimos de tudo. Mas e se tivesse uma edição ao vivo do TUF? E teve, foi a 15ª edição e foi ao ar de 9 de março a 1º de junho de 2012. Foi a primeira e única vez que o TUF aconteceu ao vivo, algo relevante acontecia a cada semana e era gravado, e aí entrava o link ao vivo com as lutas. Coitado dos editores, né? Aquela temporada contou com nomes de peso como James Vick, Darren Cruikshank e Al Iaquinta, coroando Michael Chiesa na grande final. Chiesa precisou vencer 5 lutas em 13 semanas, muito sinistro. E tudo isso depois que seu pai faleceu logo depois do primeiro episódio. A temporada foi recheada de drama e lutas incríveis, com um desfecho emocionante contra Al Iaquinta na final. No fim das contas foi uma excelente temporada, mas a audiência não foi exatamente o que o UFC esperava e dava muito mais trabalho do que um TUF tradicional, então o formato voltou ao que era antes para a temporada seguinte. Número 8, Carmen Electra como porta-voz do UFC. What did you say? Se você cresceu nos anos 90, é grande a chance de você saber quem é Carmen Electra, coelhinha da Playboy, estrela da série Baywatch e filmes como Todo Mundo em Pânico, ex-mulher de Dennis Rodman, entre outras coisas. Bem, eles queriam mudar um pouco o público-alvo do esporte, eles queriam mirar nos homens adultos entre 18 e 34 anos, o ideal para faturar alto com anunciante, e que forma melhor do que contratar a loura predileta dos filmes de besterol como porta-voz do UFC. A parceria começou antes do UFC 32, além de hilários comerciais feitos por Carmen e alguns lutadores para revistas como Sport Illustrated e a Maxim em 2001. Com essa fonte bem básica, ela fez tours pela mídia ao lado de estrelas como Tito Ortiz. Carmen deu as caras na transmissão ao vivo depois disso, anunciando oficialmente seu posto de porta-voz do UFC. Carmen disse que a energia dentro de uma arena estava bombando, afinal estávamos em 2001, né? E ela até previu o futuro em sua entrevista no UFC 33. These guys are true athletes. They study many forms of martial arts and you can obviously see that in the ring. I think this is really going to be an up-and-coming sport. A Zuffa tentava de tudo até algo dar certo nessa época, e ela acabou não voltando para o UFC 34, apesar de ter feito um trabalho legal nessa curta parceria. Número 7, entradas ridículas. Carmen Electra não foi a única cartada que a Zuffa tentou para atrair jovens homens como público-alvo. Outro aspecto do show que mudou foram as entradas dos lutadores até o octógono, algo claramente inspirado no Telecat. Pirotécnica, fumaça, luzes, uma rampa imensa saindo do palco até a jaula, era uma loucura. Sério, os eventos no início da era Zuffa começavam exatamente iguais aos do WWE, com explosões de 37 bombas, luzes piscando e fogos de artifício. Embora seja bem estranho ver tudo isso, especialmente considerando como as entradas até o octógono são hoje em dia, o UFC 43 foi o fundo do poço. A equipe da Tepaut ajudou a criar algo especial para a entrada de Chuck Liddell para sua luta de título
título contra Randy Couture, um longo minuto, um delírio completo, com direito a uma introdução bizarra em vídeo com luzes azuis piscando, afinal ele era o Homem de Gelo. Liddell brotou do meio do chão, subindo em um elevador e rolou mais um show de pirotecnia. Ele caminhou em direção ao octógono ao som remixado de Ice Ice Baby do descolado Limp Bizkit Vanilla Ice. Isso não tinha nada a ver com Chuck Liddell. E não custa lembrar, ele foi nocauteado no terceiro round. Número 6, um experimento chamado CM Punk. O UFC tem um longo histórico de contratações de alto nível, os melhores lutadores do mundo, mas também assinam com lutadores simplesmente por serem populares e que de alguma forma trarão lucro para a empresa. Como esquecer a única aparição de Sean Gannon contratado simplesmente porque viralizou e ganhou fama por brigar com Kimbo Slice na rua. Ou então colocarem o próprio Kimbo Slice no TUF. E James Toney, embora fosse um boxeador de alto nível, não era nada no mundo do MMA, mas isso não impediu o UFC de colocá-lo contra Randy Couture só para garantir umas verdinhas. Mas a pior contratação de todas foi Phil Brooks, mais conhecido como CM Punk, mega estrela do Telecat. O UFC anunciou em 2014 que Punk faria sua estreia no futuro, o que foi descrito como experimento ou algo do tipo, mesmo com nenhuma experiência profissional e 37 anos nas costas, quando estreou 2 anos depois, além de um corpo destruído após anos de trabalho no Pro Wrestling. Punk enfrentou Mick Gall em uma das principais atrações do UFC 203 e foi simplesmente atropelado e finalizado em apenas 3 minutos. Aquele circo acabou ajudando nas vendas de pay-per-view, então não foi a pior decisão do mundo no fim das contas. Passariam mais 2 anos até que o UFC finalmente jogasse Punk de volta ao octógono para mais uma chance, dessa vez apanhando por 3 rounds e perdendo por 30-26 para Mike Jackson. Esse placar resume bem o que foi esse experimento. Número 5, Dana White no videogame. Até hoje não sei quão real foi tudo isso, mas em março de 2018, um mês depois de lançar o novo jogo do UFC para PlayStation e Xbox, surgiu um anúncio oficial que mais parecia uma piada antecipada de 1º de abril. Dana White, sim, ele mesmo foi adicionado ao jogo como meio pesado. Sim, um Dana White todo bombado estava disponível no jogo para quem quisesse realizar o sonho de finalmente dar umas porradas naquela careca. O abdômen trincado do patrão só perdia para suas estatísticas de habilidade no jogo, 91 de trocação, 86 de grappling, 86 de estamina, que é preparo físico, e 90 de energia. Olha, eu até entendo, você não pode colocá-la como uma completa piada, afinal, alguém pode querer tentar se tornar campeão de 2 categorias usando o boneco do patrão, né? Mas ele precisava ter o mesmo nível de trocação de Georges St-Pierre. Tipo, no game ele é melhor que Patrick Cummins em tudo, Dana White passaria o carro em Cummins em pé e no chão. Não sabemos se isso foi feito como forma de piada e acabou sendo aprovado, ou se tio Dana estava vaidoso naquela semana, mas temos que dar o braço a torcer porque foi hilário demais, especialmente com aquelas estatísticas super poderosas. Simplesmente melhor que Rampage Jackson em pé, cara, bom demais. Número 4, a Ilha da Luta e a postura diante da pandemia. A vida ao redor do planeta mudou completamente no início de 2020, quando começou a pior pandemia em 100 anos. As pessoas eram orientadas a ficar em casa para evitar que o vírus se espalhasse sem controle, o que acabou forçando o esporte a parar por completo em todo o mundo. E embora ainda sejam poucos os esportes que já tenham voltado a acontecer e outros ainda estejam acertando um possível retorno, o UFC não pensou 2 vezes na hora de retomar. Eles foram o último a sucumbir diante da crise, realizando um evento sem público dia 14 de março em Brasília. Eles pretendiam seguir a vida normalmente até que a ESPN basicamente encerrou as atividades. 4 eventos foram cancelados e foi especulado que a Endeavor, companhia dona do UFC, estava pressionando para voltar aos trabalhos. Dana White garantiu que eles seriam o primeiro esporte a voltar e foram mesmo. Desesperados por uma sede nos Estados Unidos onde pudessem fazer eventos, Dana revelou que havia arrumado uma ilha para realizar eventos internacionais. Graças a um empurrãozinho político em forma de doação de Linda McMahon, eventos esportivos como WWE foram considerados essenciais no estado da Flórida, permitindo que o UFC 249 finalmente acontecesse em maio. Mas o UFC não escapou de polêmicas, mesmo com os protocolos de segurança em prática. Ronaldo Jacaré teve que ser retirado do card depois de se pesar, já que ele e seus treinadores testaram positivo para o coronavírus. Depois de fazer alguns eventos em Jacksonville e refinar seus protocolos de segurança, o UFC voltou à sua casa em Las Vegas e deve ter mais Ilha da Luta pela frente. Número 3, registrando a marca UFC. Se você nunca ouviu falar, vai ouvir agora. O Last Week Tonight é um programa de notícias do comediante John Oliver que vai ao ar na HBO e aqui no YouTube. Em maio, Oliver alfinetou o UFC por sua resposta à pandemia, o que acabamos de falar aqui no vídeo, e destacou a situação de Jacaré. E é claro que Dana White foi reclamar no Twitter. O auge foi quando Oliver sugeriu nomes alternativos à Ilha da Luta, com destaque para UFC. UFC? Look at me, Dana. Why didn't you just call it UFC? It's perfect.
Sea, que é oceano em inglês. A ideia foi tão boa que Dana White confessou à ESPN que decidiu registrar a marca. Oliver respondeu na semana seguinte no seu programa, rebatendo as críticas de Dana White e, claro, cutucando o Careca por sua postura mesquinha de ter registrado a marca. O comediante então decidiu retaliar registrando a marca Você Vai Bater, que antes pertencia ao UFC, e estampando em produtos como roupinhas de bebê no site da HBO. Essa talvez seja a briga mais boba da história do MMA e a gente só quer que o circo pegue fogo. Número 2. Produtos bem estranhos. O UFC provavelmente é a liga de mais sucesso na hora de fazer com que fãs se conectem à sua marca. Usar uma camisa do UFC já foi a melhor forma de contracultura um dia, e não é incomum ver alguém usando um produto simplesmente por conter a marca UFC. As redes sociais ridicularizaram Rob Lowe quando ele usou um boné da NFL em um jogo de futebol americano. E embora hoje o UFC tenha produtos bem legais, um dia eles venderam coisas que ao longo dos anos eram simplesmente bizarras. Que tal um anel de tigre de Conor McGregor por $1.500? Quem comprou isso? Eu quero encontrar esse comprador e entrevistá-lo por 1 hora. E que tal um broche do UFC? Deve ser para você usar naquela reunião super importante e mostrar para todo mundo o quanto você é brutal. E que tal um ursinho de pelúcia do Chuck Liddell para o seu filho brincar? Embora ele não faça a mínima ideia de quem seja essa pessoa porque não estamos mais em 2003. Mas o pior deles é o marcador de salsicha oficial do UFC. Tipo, tem UFC hoje à noite, mas seus amigos só vão acreditar que você é mesmo fã se seu cachorro quente estiver marcado a ferro pelo UFC. Número 1. A luta de boxe entre Dana White e Tito Ortiz. Dana White e Tito Ortiz vinham trocando farpas há muito tempo. A treta começou quando o UFC foi comprado pela Azuf e Dana parou de empresariar Tito para ser presidente da companhia. Disputas contratuais e bate-bocas em público entre os dois eram comuns demais naquela época. Eles chegaram até a sair na porrada dentro de um avião, se é que você acredita mesmo nessa história. As coisas chegaram ao limite em 2007, quando foi marcada uma luta de boxe para os dois resolverem suas diferenças com seus punhos. Seria uma luta de boxe mesmo, sancionada pela Comissão de Nevada e que seria transmitida pela Spike TV, mas Ortiz não apareceu na pesagem e o evento foi cancelado. Dana White treinou por meses com boxeadores profissionais, acreditando que seu histórico na modalidade o ajudaria. Visando algum lucro com isso, claro, teve até um especial de TV, quase que um documentário mesmo, explicando as origens da rivalidade até o cancelamento da luta. Tito Ortiz alega que foi prometido 50% dos lucros do combate, mas que o UFC mudou o acordo e disse que ele lutaria de graça, então ele pulou fora. Dana alega que Ortiz assinou o contrato, mas não deu as caras em cima da hora porque sabia que perderia. Assim como todas as coisas que Dana White e Tito Ortiz dizem, a verdade deve estar em algum lugar ali no meio. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.